Segunda parte das Manifestações Espíritas. Capítulo 1. Ação dos Espíritos sobre a Matéria. 52. Estando descartada a opinião materialista, como condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode se manifestar aos vivos. A questão assim reduzida à sua mais simples expressão se encontra singularmente desembaraçada. Poder-se-ia perguntar de início por que seres inteligentes que vivem de alguma forma no nosso meio, embora invisíveis por sua natureza, não poderiam atestar sua presença de um modo qualquer. A própria razão diz que, para isso, não há nada absolutamente impossível, e já é alguma coisa. Esta crença tem, de outra parte, para ela, o assentimento de todos os povos, porque se a encontra por toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão geral, nem sobreviver aos tempos, sem apoiar-se sobre alguma coisa. Ela é, ademais, sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja, e foi preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as ideias supersticiosas. Se estamos em erro, estas autoridades o estão igualmente. Mas isto apenas são considerações morais. Uma causa, sobretudo, contribuiu para fortificar a dúvida numa época tão positiva como a nossa, em que se procura dar-se conta de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de cada coisa, e foi a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Este conhecimento adquirido, o fato das manifestações nada mais tem de surpreendente, e entra na ordem dos fatos naturais. 53. A ideia que se forma dos espíritos torna, à primeira vista, o fenômeno incompreensível. Estas manifestações não podem ocorrer senão pela ação do espírito sobre a matéria. É por isso que aqueles que creem que o espírito é a ausência de toda a matéria, perguntam-se com alguma aparência de razão como pode ele agir materialmente. Ora, aí está o erro, porque o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa na morte, não sai despojado de todo um envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, é sob aquela que nós os conhecemos. Observemo-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Estão num estado de perturbação. Tudo está confuso ao seu redor. Eles veem seu corpo, são ou mutilado, conforme o gênero de morte. De outra parte, se veem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que esse corpo é o seu e não compreendem por que estão separados dele. Continuam a se ver sob sua forma primitiva e esta visão produz em alguns, durante um certo tempo, uma singular ilusão. A de se crerem ainda vivos. Necessitam da experiência do seu novo estado para se convencerem da realidade. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma vestimenta velha da qual estão despojados e não têm saudade. Sentem-se mais leves e como desembaraçados de um fardo. Não experimentam mais dores físicas e são muito felizes de poderem se elevar, percorrer o espaço, assim como, em suas vidas, o fizeram muitas vezes durante seus sonhos. Nota: se se recordar de tudo o que dissemos em O Livro dos Espíritos sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono,
número 400 a 418, se conceberá que estes sonhos, que quase todo mundo teve, nos quais se vê transportado através do espaço e como voando, não são mais do que uma lembrança da sensação experimentada pelo espírito quando, durante o sono, havia momentaneamente deixado seu corpo material, não levando consigo senão seu corpo fluídico, aquele que conserva depois da morte. Estes sonhos podem, pois, nos dar uma ideia do estado do espírito quando estiver desembaraçado dos entraves que o retêm ao solo. Entretanto, apesar da ausência do corpo, constatam sua personalidade. Tem uma forma, mas uma forma que não os oprime nem os embaraça. Tem, enfim, a consciência de seu eu e de sua individualidade. Que devemos disso concluir? É que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva alguma coisa consigo. 54. Numerosas observações de fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esta consequência de que há no homem três coisas. Primeira, alma ou espírito, princípio inteligente em que reside o senso moral. Segunda, o corpo, envoltório grosseiro, material, do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais. Terceira, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, servindo de laço entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquele que a alma abandona. O outro se separa e segue a alma que se encontra, dessa maneira, sempre com um envoltório. Este último, se bem que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora, até ao presente, não pudéssemos apanhá-la e submetê-la à análise. Este segundo envoltório da alma ou perispírito existe, pois, durante a vida corporal. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Para nos servir de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha um grande papel na economia e do qual não se dá bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A medicina, não considerando senão um elemento material ponderável, se priva, na apreciação dos fatos, de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicados. O perispírito não é uma dessas hipóteses às quais se recorrem na ciência, algumas vezes para a explicação de um fato. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, mas um resultado da observação, como teremos ocasião de demonstrá-lo. Para o momento, e para não antecipar sobre os fatos que iremos relatar, nos limitaremos a dizer que, seja durante sua união com o corpo, seja depois de sua separação, a alma jamais está separada de seu perispírito. 55. Já se disse que o espírito é uma chama, uma chispa. Isto se deve entender do espírito propriamente dito como princípio intelectual e moral, e ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada. Mas em qualquer grau que se encontre, está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja matéria se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia.
de tal sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da do espírito, e que não concebemos um sem o outro. O perispírito faz, pois, parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho não é o espírito, como apenas o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa. É para o espírito o que o corpo é para o homem. É o agente ou o instrumento de sua ação. 56. A forma do perispírito é a forma humana, e quando nos aparece é, geralmente, aquela sob a qual conhecemos o espírito em sua vida. Poder-se-ia crer, em razão disso, que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se amolda de alguma sorte sobre ele e lhe conserva o tipo, mas não parece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo as modificações necessitadas para o meio no qual o ser foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos. É, ao menos, o que dizem os espíritos. É, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados e que não têm senão o perispírito. É aquela sob a qual, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros, de onde devemos concluir que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja o grau ao qual pertençam. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se podemos nos exprimir assim, ela é flexível e expansível. Por isso a forma que toma, se bem que calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Amolda-se à vontade do espírito, que pode lhe dar tal ou tal aparência a seu gosto, enquanto o envoltório sólido lhe oferece uma resistência insuperável. Desembaraçado desse entrave que o comprimia, o perispírito se expande ou se contrai, se transforma, em uma palavra, se presta a todas as metamorfoses segundo a vontade que age sobre ele. É por consequência dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito, que quer se fazer reconhecer, pode, quando necessário, tomar a exata aparência que tinha em sua vida, mesmo a de acidentes corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Os espíritos, como se vê, são, pois, seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível em seu estado normal. Dizemos em seu estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. 57. Voltemos à natureza do perispírito, porque ela é essencial para a explicação que vamos dar. Nós dissemos que, embora fluídica, não deixa de ser uma espécie de matéria, e isso resulta do fato das aparições tangíveis sobre as